Episódio 17 do Morrendo Hollow Knight, e voltei para aquela sala onde eu tinha sido capturado e por algum motivo todos pareciam estar mortos. E como eu já tinha matado uma das sonhadoras, acreditei que não tinha mais nada para lá de importante sair daquele lugar. Para minha alegria, tinha um metrô de Hollow Knight, no caso o último besouro. E isso me deixou tão tranquilo, porque eu não tinha encontrado esse besouro e eu pensava que ia ter que voltar todo o caminho, velho. E pode apostar que era um caminho muito longo. E pela primeira vez em muito tempo, o último besouro me dá um diálogo, falando que por causa que a gente abriu muitas linhas, ele tava começando a se lembrar de onde ficava o ninho dos besouros. E que era pra eu continuar abrindo pra ele finalmente relembrar por completo e poder me levar lá. Voltei pra Dwarfmont. Se você me perguntar por que eu voltei, eu falo que eu só queria ir pra qualquer lugar que fosse longe do ninho profundo. Queria saber se tinha algo novo aqui que eu não olhei. Realmente tinha, porque a vendedora de mapas estava vendendo tanto a localização daquelas árvores de essências, tanto dos lutadores dos sonhos que a gente poderia enfrentar. Isso era muito útil pra mim. Essas marcações de árvores e de inimigos de essências eram muito úteis mesmo, porque realmente me ajudaram bastante a achar essências e essas coisas. Já que eu tinha conseguido o passe do bondinho, eu decidi usar ele na bacia antiga pra ir pra direita, onde que era uma área que eu ainda não tinha ido e nem sabia o que poderia ter lá. Então, de repente, eu estava dentro da borda do reino, a área mais distante pro lado direito do mapa. E o cartógrafo foi facinho de se encontrar. E velho, eu tava feliz de estar na borda do reino, porque não era uma área muito difícil, os inimigos daqui eram bem tranquilos, tirando por um inimigo que eu comento mais pra frente, eu não vou querer comentar dele agora. E era um lugar iluminado, bem claro, e isso me deixou um pouco melhor depois de ter passado por um ninho profundo que era muito escuro. Encontrei essa coisa aí, velho, comecei a bater pensando que era um inimigo, e depois de um tempo eu percebi que não era nada, e realmente era só um espantalho bobo e eu caí na trap, velho. Encontrei um NPC novo, Ouro, mestre do ferrão, e ele falou que me ensinaria uma nova tática se eu desse pra ele 800 gels. E depois de pagar esse precinho meio caro, ele gritou e eu pensei que ia rolar uma boss fight, mas não, ele só teve uma animaçãozinha muito bonitinha por sinal, e depois eu tinha aprendido uma nova habilidade. E no caso era o corte pulsionado, onde se eu segurasse o botão de atacar, desse um dash e depois soltasse, eu iria atacar mais forte em teoria, mas eu tentei e não mudou quase nada, velho. Eu achei esse ataque um lixo e saiba que eu usei muito poucas vezes. Episódio 18, Morrendo Hollow Knight. Eu comecei entrando na boca desse bicho morto meio estranho, e um NPC meio preso me contou que aqui era uma arena onde eu podia lutar e ganhar recompensas em troca. Então, né, já que eu tava aqui, eu decidi aceitar pelo menos o primeiro desafio e adentrei o Coliseu dos Tolos. E eu pensei que ia ser meio que um campo de batalha, onde ia ficar aparecendo vários inimigos que eu já enfrentei durante a gameplay. Mas não, porque além dos inimigos que eu já enfrentei, também tinha inimigos exclusivos do Coliseu com Tolos, e não era pouco. E eu fiquei impressionado que eles criaram inimigos só pra essa área, velho, que era completamente opcional e eu não precisava fazer o Coliseu dos Tolos pra zerar o jogo. Bom, eu não tava realmente tentando sério ganhar o Coliseu dos Tolos, eu tava mais participando pra ver como é que era, e eu acabei obviamente perdendo. E eu fiquei preocupado de voltar num banco lá atrás, mas não, eu sentei num banco que tava dentro do Coliseu dos Tolos automaticamente. E eu encontrei Taizo. Nossa, vocês se lembram desse cara? Com certeza não. E dentro dessa área de descanso do Coliseu dos Tolos também estava a minha alma. Eu achei impressionante que minha alma também estava aqui, eu pude recuperar ela. Eu achei legal porque eles não dificultavam o trabalho de recuperar a minha alma e tudo mais. Não tava muito interessado em fazer o Coliseu dos Tolos agora, então deixei ele pra depois e fui embora dali. Cheguei na vidente com mais de 200 essências e ela me falou que agora a porta aqui do lado foi aberta. Eu tava muito curioso porque eu vi essa porta e pensava que tinha algo incrível, fantástico e fascinante do outro lado. Mas quando eu adentrei na clareira dos espíritos, e lá era tipo um cemitério, porque tinham vários mortos em forma de fantasmas que eu poderia conversar. E eu conversei com todos eles, esperando que algum falasse algo de diferente, interessante ou útil pra minha gameplay, mas era todo mundo falar, lute, morra, sei lá o que, dane-se. Não tinha nada nesse lugar, velho, de realmente importante pra mim, era só um espaço qualquer, velho. E eu fiquei confuso pra cacete, pensando que eu não tinha entendido alguma coisa desse lugar, que eu tinha perdido algo importante ou algo do tipo, porque não podia ser só isso, né? E eu li
todos os diálogos, então ou eu era burro ou esse lugar não era nada demais mesmo. A única coisa que eu encontrei de minimamente relevante era uma árvore de essências, mas pelo amor, eu acho chato pra cacete a árvore de essências, mas mesmo assim eu peguei porque eu precisava das essências. Por último, eu decidi fazer algo engraçado, porque a primeira NPC que a gente encontra aqui dentro fala que ela é a protetora daqui, que a gente não poderia atacar ninguém, senão ela nos mataria. E o que foi que eu fiz? Ataquei ela pra ver se ela realmente devolveria com o ferrão dos sonhos. E realmente, ela começou a me atacar, eu não podia dar dano nela, e ela me matou. Depois de olhar muito o mapa, porque eu não sabia mais pra onde eu deveria ir, eu descobri que tinha um pequeno trecho que eu não tinha ido, e depois de passar por aquele caminho, eu cheguei nos penhascos uivantes, uma nova área do jogo, eba! E a primeira coisa que eu acho é uma árvore de essências, pelo amor, árvore de essências não, velho. A borda do reino e os penhascos uivantes são meio que lados opostos do mapa, e eu acho isso uma ideia bem legalzinha. E eu também não demorei nada pra achar o cartógrafo, e que alegria achar o cartógrafo com tanta facilidade aqui.